Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. É uma honra estar aqui nesse lugar, nessa casa maravilhosa, com a missão de trazer a palavra do Senhor. Uma coisa que eu amo fazer, uma coisa que eu faço com graça, com amor. É muito bom estar nessa casa. A responsabilidade sobe um pouquinho, porque acabou de descer aqui o pastor William, e a palavra dele é forte, então acaba elevando o nível, né? Todos os pastores que pregaram aqui durante o dia, e eu tenho certeza que Deus falou, Ele vai falar agora e Ele vai continuar falando ainda aos nossos corações. Amém? Muito bom estar aqui. Eu fico alegre, feliz, animado. Eu mexo muito, então não sei se na live aí vai ficar legal, mas eu não consigo ficar muito parado muito tempo. E vamos lá. Papai, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grande, Tu és lindo, Tu és bom. Eu coloco agora, Senhor, diante de Ti, Senhor, a minha vida, a vida dessa igreja, a vida de cada pessoa, Senhor, que está conectado conosco aqui, Pai, nessa noite. Peço, Pai, que o Senhor possa derramar, Senhor, dos céus, a Tua palavra e a Tua verdade. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que a Tua palavra, Senhor, que vem do alto, que vem do céu, Senhor, vem sobre mim e se achegue a cada coração que está nos ouvindo essa noite. Fique à vontade, Pai. Fique à vontade nesse lugar, Pai. Fique à vontade dentro de cada coração, Pai, que está ouvindo essa palavra, Papai. Nós Te amamos, Pai. Nós chamamos a Tua presença, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode mudar, nós cremos que o Senhor pode fazer todas as coisas. A situação não vai parar o povo do Senhor. Fique à vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, muito animado, porque hoje eu vou falar de um tema que está fervendo dentro do meu coração. Eu gosto muito de andar de bicicleta e dar umas pedaladas de vez em quando. E eu tenho a oportunidade, eu coloco um foninho no ouvido, coloco a Bíblia e vou escutando a Bíblia. E é impressionante. Naquele momento está eu, a bicicleta e Deus, e eu vou muito aqui na Serra, né, no Rola Moça, e tudo aquele lugar maravilhoso que foi o papai que fez. É nítido, a gente sente a presença dele. A gente sente o poder dele, sabe? Nas coisas, na natureza, no ar, nas árvores. É maravilhoso. E não poderia deixar de ser diferente. Eu subindo ali, há umas 2 semanas atrás, Deus falou muito comigo com relação à fé. O tema da minha ministração hoje vai ser: onde foi parar a nossa fé? Onde foi parar a minha fé? No meio desse caos. Amém? Vem comigo, fique alerta, não perca a benção não, fica bem atento. Eu sei que quando a gente está em casa com a televisão ligada, pelo menos na minha casa é menino passando correndo, é uma confusão, mas eu peço que você nesse momento fique ligado na palavra de Deus. Preste bastante atenção e crie expectativa, porque Deus, Ele faz. Se a gente se abrir, se a gente se colocar para Ele, Ele vai falar com a gente. Ele vai tocar os nossos corações, Ele vai estar aberto para a gente. Então, vamos nessa que a palavra de Deus é viva e ela é verdadeira. Onde está a minha fé? Onde eu perdi a minha fé? Onde eu deixei ela? Eu estou cuidando bem dela? Eu vou ler lá em Hebreus 11, no verso 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele torna galardoador todos o que o buscam. Amém? Essa é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é verdadeira. Aleluias. Eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, logo que eu conheci a Carla, a gente começou a namorar. E eu sentei nesses bancos, era um pouco diferente, a igreja era um pouco diferente, mas a referência que eu tenho, desde quando eu vim para essa igreja e até hoje, a referência de homem do Senhor é o pastor William. Só eu que tenho essa referência? Não, né? Eu sentava naquele banco e eu escutava a palavra dele, aquilo que Deus revelava o coração dele. A gente saía ali fora e ele falava assim: ô meu amigo, você é tão legal. É o amor em pessoa. Eu nunca vi o pastor William murmurando. Eu nunca vi o pastor William falando mal de alguém. Essa é a nossa referência.
foi passado para mim um evangelho de amor. Quando a gente entrava na porta daquela igreja, a gente deparava com o Rogério. Ele vinha na época, podia, ele lascava um beijo na bochecha da gente e dava aquele abraço fofinho, gostoso. Meu Deus, essa é a referência de evangelho que eu tenho. Uma referência de um evangelho de amor. Uma referência de evangelho onde nós somos cuidados. Outra referência nessa igreja é o meu sogro, o pastorzinho. Meu Deus, que amor. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de várias pessoas, mas eu queria falar que eu fui gerado nesse ambiente de amor. E foi gerado dentro do meu coração o evangelho romântico. Como assim, pastor? O evangelho romântico? Eu vi o evangelho, eu vejo ele até hoje com olhos de amor. Eu vejo que Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele perdoa, ele cuida, ele sara. Tudo isso em amor. Ele pegou o filho dele, enviou para a cruz, enviou para o matadouro, para morrer, por causa do amor dele, com a minha vida, com a vida de vocês. E esse amor, ele foi impregnado na gente. Aí a gente chega, a gente vai para a célula, e chega lá, a gente devolve esse amor para as pessoas. E a gente vai para a rua, e a gente devolve esse amor para as pessoas. Essa é a referência de evangelho que eu tenho. De amor, de cuidado. Um evangelho que não olha para as pessoas, não faz acepção. A gente cuida. E a gente ama. E quando a referência bíblica desse amor é de Jesus. Ele sabia que quando ele ia vir para a terra, ele ia se entregar. Ele ia ser separado do Pai. Eu não imagino uma dor maior que essa. A separação entre o homem e Deus. Imagina a separação entre o Filho e o Pai. Eu imagino, estou parafraseando, tá, gente? Ele virou: deixa comigo. Deixa que eu vou lá. Deixa que eu resolva esse negócio. Eu vou lá e vou morrer. Vou lá, vou cumprir aquilo que o Senhor tem desejado que eu faça. Uau, Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. E hoje a gente devolve esse amor. Amém? Pelo menos, teoricamente, todo cristão tem que devolver esse amor para as pessoas. Devolvendo palavras de aconselhamento. Devolvendo carinho. Devolvendo ajuda. Suportando, sendo um suporte. Esse é o nosso papel. Amém? Glória a Deus. E é engraçado que nesse tempo de pandemia eu não consigo imaginar um tempo melhor para fazer isso. Eu não consigo enxergar uma época tão fácil, tão farta de oportunidades para a gente entregar amor às pessoas. Amém? Vai pensando aí, o que você tem feito para entregar de amor para as pessoas? Aleluias, aleluias. Eu lembro que quando eu vim para a igreja, foi a época mais próspera da minha vida, quando eu entrei aqui nessa igreja. E Jesus foi sendo colocado dentro de mim, eu conheci a Carlinha e a gente decidiu casar. E a gente começou a ver a mão do Senhor sobre nós. Eu não tinha condição nenhuma e Deus foi entregando as coisas. Eu lembro uma vez que o pastor William, a gente estava comprando um lote aqui no estacionamento e o pastor William fez um apelo, fez um apelo para levantar oferta para a gente comprar esse lote. Eu olhei para a cara da Carla, ela olhou para mim, a gente tinha um cofrinho que a gente estava juntando para organizar as coisas do nosso casamento. Eu acredito que tinha aproximadamente uns R$500 naquele cofre. E eu olhei para a cara dela, ela olhou para mim, ela muito mais crente do que eu. E a gente colocou no altar do Senhor, em fé. A gente pegou tudo que a gente tinha e colocou aos pés do Senhor. A gente não tinha fechado nada do casamento. Nada, nada. E Deus foi prosperando. Meu Deus. Gente, foi apartamento, foi viagem, foi a organização do casamento.
E Deus foi cuidando de todas as coisas. Foi um tempo que onde eu e a Carla, nós exercemos a nossa fé de uma maneira que nunca antes tinha feito. Tudo era em fé. Nós fomos olhar o preço para olhar as flores para colocar aqui na igreja. Quase R$5.000. E eu tinha R$500 que eu tinha colocado aos pés do Senhor. Meu irmão, não sei como que funcionou esse negócio. Só sei que eu casei, essa igreja estava linda, maravilhosa. Em fé. A gente pega no mundo espiritual e traz para o mundo físico. A gente crê com o coração, fala com a boca, amém? Em Deus, crendo em fé, que essas coisas podem acontecer. Só que o interessante é que eu casei, foi tudo lindo, maravilhoso, viajei de avião pela primeira vez, arrumei uma tremedeira danada, e foi maravilhoso. Voltamos para casa, começamos a caminhar como um casal, e a vida foi se acertando. A gente tinha uma vida tão legal, a gente viajava quase todo final de semana, ia para as pousadas, a gente comia nos melhores restaurantes, e Deus foi prosperando, e a nossa fé sempre firme na fé. Agora, uma coisa que eu quero falar, eu queria deixar assim bem destacado, nós não deixamos de ter fé, só que a nossa rotina como casal, a nossa rotina como a vida, trabalho, escola, a Carlinha estudava, a nossa casa, os trabalhos da casa, não foi diminuindo a nossa fé. Nós deixamos de buscar no mundo espiritual aquela fé que a gente tinha antes. Nós não deixamos de prosperar, só que nós limitamos Jesus. Nós limitamos o agir de Deus nas nossas vidas. É forte isso. Quando eu olho para trás, eu fico, meu Deus, ai, 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 ai. Quando a gente não declara, ou quando a gente diminui na intensidade da nossa fé, a gente pega Deus e coloca dentro de uma caixa. É forte, né? Eu vou colocar Deus dentro. Isso. Aqui, ó, papai, ó, você vai agir nesse meio aqui, ó, beleza? Aqui você é o Deus. Eu não deixei de crer, eu não deixei de amar ao Senhor, eu não deixei de dar graças a Ele por tudo que Ele fez, mas eu contava com as forças do meu braço. Eu sabia que no final do mês eu recebia X, eu poderia pagar X. Opa, agora está sobrando uma graninha, dá para trocar o carro. Vocês estão entendendo? Olha o nível de fé. Está entendendo? E Deus ficava aqui, ó, nessa caixinha. Ele não agia, Ele não passava dessa caixa, porque eu não dava esse lugar para Ele. E a vida foi caminhando, e a gente ia vivendo. Estava legal, estava bom demais. Casalzinho novo, vivendo tudo legal, tudo bacana. E eu fico imaginando, eu fico pensando assim, cara, que Deus, deve ser que Deus olhava para mim e falava assim, ô meu filho, tanto a mais, eu tenho tanta coisa grande para você fluir, só que você me prendeu, você me colocou nesse lugar, e eu não consigo agir, eu não consigo ir além disso. É para refletir, quem tem colocado Deus numa caixinha? E às vezes a gente acaba vivendo um tobogã, né, de emoções, ora me afeta lá em cima, ora me afeta lá embaixo. Eu vou vivendo, e a vida vai seguindo, e eu fico imaginando, quando Deus olhar para mim assim, cara, já era para você estar lá na frente, e você está aqui ainda. Então é para a gente pensar essa noite, o que eu estou fazendo da minha fé, onde eu tenho colocado Deus, onde eu tenho permitido que Deus haja na minha vida. Amém? A minha esposa Carlinha, ela fala que eu falo muito amém quando eu estou pregando, mas eu gosto de falar amém, é bom demais. E é interessante que para a gente fundamentar a nossa fé, tem dois aspectos. A primeira, a verdade natural. Eu fundamento a minha fé na verdade natural, é aquilo que eu estava fazendo. Não quando eu estava fazendo quando eu fui casar, mas logo depois que eu casei e a vida entrou numa normalidade.
Eu vou até onde eu consigo ver. Eu vou até onde eu consigo tocar. Gente, a nossa igreja está comprando uma canoa de 100 mil reais. Quando que a gente ia imaginar isso no meio de uma pandemia? É só fé. Da onde vêm esses recursos? É fé. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? É assim. Deus, ele funciona assim. Se eu não colocar um passo, se eu não dar um passo, se eu não for caminhando em direção às coisas do Senhor, eu não vou prosseguir. Se eu não der minha cara para bater, não vai andar. Aleluias. Verdade natural. Quem lembra de Tomé? Não é o Serginho Tomé não, esse cara é fera na fé. Tomé, Jesus apareceu e ele falou assim, não, eu preciso pôr o dedo nessa ferida aí. Eu preciso ver, eu preciso tocar. É no mundo físico. Não devemos viver com essa fé, nesse nível de fé. Eu preciso ver para crer. Não. Sabe uma fé que eu queria, nós devemos, como os cristãos, nós devemos fluir nela? É a fé de Abraão. Abraão, meu filho, entrega seu filho aqui para mim, sacrifica ele. Beleza, papai, tô indo. Cadê o menino? Pega o menino, segue o baile, vamos lá para o monte sacrificar esse menino. Como assim? Você vai matar o seu filho? Cara, o meu Deus proverá. Olha o nível dessa fé. Essa fé é uma fé espiritual. É um fundamento de fé espiritual. Uau! Nós estamos no físico, mas nós devemos viver no nível de fé espiritual. Meu Deus! Deus tem algo a mais para a gente. Deus tem o melhor para a gente. E eu vivendo no raso. Ah não, deixa eu ver essa ferida aqui. Ó, é Jesus mesmo, hein? Pensa, gente. Preciso ver, preciso tocar? Não. Mano, eu vou pegar meu filho, eu vou levar. Eu tenho certeza, quando eu chegar lá, Deus... Cara, se tiver a necessidade de eu matar, tirar a vida dele, Deus vai me dar outro, Deus vai ressuscitar esse menino. Filho de uma promessa. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Eu separei uma coisa, uma chave. Essa chave para que a gente possa destravar algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa fluir nesse nível de fé espiritual. Aleluias, aleluias. Essa chave é a palavra de Deus. É a Bíblia. É o manual. Uau. Essa é a chave. Eu devo seguir isso aqui. Em fé, em amor. Meu Deus. Quando Deus foi criar a terra, não tinha nada. Estava tudo vazio, tudo escuro. E ele virou e falou assim, haja luz. Ele liberou a palavra, o rema. E houve luz. Amém? Haja porção seca. E houve a porção seca. Esse é o Deus. Deus de palavra. Deus da palavra. E depois ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí entra a gente. Uau. Nossa, olha para você ver. Somos imagem e semelhança do papai. Já que nós somos imagem e semelhança, por que eu não posso seguir no nível de fé espiritual? Por que eu não posso fluir na fé espiritual? Ah, pastor, como assim? Fé espiritual? Nós estamos aqui na terra, mas nós vivemos num plano espiritual. Eu vou lá no espiritual e busco em oração. Amém? Eu busco em oração, eu busco lendo a palavra, eu declaro, eu falo com a minha boca, eu declaro a palavra de Deus. Eu falo muito isso, sempre quando eu prego eu falo, eu sou mais do que vencedor,
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que a palavra diz que eu sou, mais que vencedor. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cara, nunca teve tantas pessoas doentes. Nunca teve tantas pessoas precisando de oração. Quando não é o físico, é mental, é na cabeça. Agora, olha, para e pensa comigo. Quer uma hora melhor do que essa para eu fluir no meu chamado? Meu chamado é de orar por cura? Meu Deus, nunca teve tanto doente. O meu chamado é de auxiliador? Nunca teve tantas pessoas precisando de ajuda. Semana retrasada, um amigo, um rapaz da nossa célula, ligou: pastor, me ajuda. Tem uma família que eles estão quase que passando fome. A Carlinha colocou lá no Instagram. Cara, eu fiquei impressionado, eu cheguei a ficar emocionado. O tanto de pessoas que ligou, que mandou mensagem: eu quero ajudar, como é que eu faço? E nós levamos aquelas cestas básicas. Eu creio que Deus é um Deus tão de detalhes. Era na Páscoa. A Carlinha foi lá e comprou 2 caixas de bombom. Tinha 2 crianças lá. E esse amor chegou naquela casa. Essa fé. Amém? É isso. Nunca foi tão propício a se exercer o ministério. Tantas pessoas precisando de conselhos, entrando em depressão, e você aí com o celular na mão: meu amigo, como é que você está? Está tudo bem? Talvez você não pode ir lá dar um abraço nele, mas você pode fazer uma chamada de vídeo. Como é que você está? Como é que está? Você está precisando de alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Exemplo de fé, minha esposa, Carlinha. Eu chegava lá para namorar ela, Ozinho sentado assim, vendo televisão, e eu escutando de longe ela orando, chorando. Gente, sabadão, 8 horas da noite. Na primeira vez eu cheguei: será que essa menina está chorando, meu Deus? Será que eu fiz alguma coisa? Aí a minha sogra Jaqueline, ela falou assim: não, ela está orando, daqui a pouco ela sai. Eu ficava lá vendo televisão com meu sogro, batendo papo com ele, vendo jogo de futebol. E quase na hora de eu ir embora, ela aparecia lá com a cara toda amarrotada, chorando aos pés do Senhor. Eu lembro que quando a gente foi casar, a gente foi olhar as flores. A primeira coisa que a gente foi olhar era quase R$5.000. E eu tinha um carro que eu estava disposto a vender ele, para mim organizar as coisas do casamento. E o valor do carro era R$5.000. E eu falei com ela assim: você tá brincando comigo? Ela virou para mim e falou assim: eu que quero. Isso não é entre você, isso é entre eu e Deus. Eu quero, está no desejo do meu coração. Meu amigo, essa mulher foi pro joelho, começou a orar e chorar. Aí que eu não vi ela mesmo, ficava só orando e chorando. Cara, Deus fez um milagre, o negócio abaixou, eu arrumei dinheiro, não sei da onde. E foi do jeitinho que ela quer, porque ela buscou em oração. Exemplo de fé, exemplo de mulher de fé. E não é diferente hoje não, tá? Ela continua ainda com essa fé. Teve uma vez que ela falou comigo assim: bebê, ela me chama de bebê, ela falou assim: nós vamos fazer uma viagem, nós vamos para a Europa. Eu olhei para a cara dela e falei: você está de sacanagem, você está de brincadeira comigo. Você está me zoando. Ela: não, nós vamos, minha mãe vai, o pastor William vai, a pastora Elaine, nós vamos também. Eu olhei para a cara dela e falei: não, você está brincando. Meu irmão, passou uns dias, a gente estava lá na Europa, bonito lá naquele navio grandão. Mulher de fé, exemplo de fé. E na Bíblia tem tantos exemplos de fé que a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando. Aleluias, aleluias. A fé, ela é um momento, ela nos faz prosperar no meio das adversidades. Como assim, pastor? Como assim? É nos momentos difíceis.
É nos momentos que a gente acha que acredita, ou olha a situação e fala assim, cara, não vai dar jeito, não vai ter como. E a gente entra com a fé, com a palavra, a gente entra com a fé, ou em oração, declara com a boca, meu amigo, Deus ele abre as portas do céu. Amém? E hoje nós estamos vivendo num tempo de adversidade. Nunca foi tão bom, nunca foi tão bom, nunca teve um momento tão propício para a gente usar a nossa fé. Tem uma moça da nossa célula, a Ronara, ela trabalha naquele hospital aqui do Barreiro. Cara, eu me emociono. No dia da célula eu quase chorei quando ela contou o testemunho. Ela contando que ela estava descendo com um paciente que ia amputar uma perna, e ela descendo com ele ali, aquele clima ali dentro do elevador, e ela sentiu no coração dela assim, de orar por aquele homem. E ali no elevador ela perguntou ao moço, e ela orou por ele, falou que você crê que Deus pode fazer coisas na sua vida, que não vai ser nem preciso, sua perna vai ser curada. E o moço, talvez naquele âmbito ali, estava indo amputar a perna. E ele aceitou a oração, ela orou. Você acredita que o cara não, ele estava indo para o bloco cirúrgico. Ele não amputou a perna. Quando ele estava voltando, cara, eu lembro disso, me dá vontade de chorar. Quando ela estava voltando, ela entrou no elevador, aí ela encontrou a médica que ia fazer a cirurgia dele, conversando com uma outra médica. A médica falando assim, cara, não sei o que aconteceu, já estava tudo preparado para a gente amputar a perna daquele moço, e não deu certo e tal. Não foi preciso amputar a perna dele. Uau! Que fé é essa, meu Deus? Quero ter a fé desse jeito? É assim, Deus faz. Não é longe, é aqui, ó, o Hospital do Barreiro. A menina da minha célula. Amém? Vamos usar a nossa fé. Vamos usar a nossa fé. E o interessante é que a fé, ela... Na verdade, eu fico pensando em Davi. Davi, ele estava ali, ele estava de iFood, né? Ele foi levar comida ali para os irmãos dele. Chegou lá. O que é gigante ali, está fazendo bagunça ali? Ele entendia quem ele era, o poder que estava nele através da fé. Imagina a fé desse cara. Cara, esse gigante não pode fazer isso não. Esse cara está suando, zombando com a cara da gente. Vou resolver esse negócio. Sabe uma coisa sobre o gigante? O gigante, ele catapulta os nossos gigantes, eles nos mandam para frente, eles catapultam a nossa história, eles pegam tudo aquilo que é um momento de fé, que a gente tem que ter fé, e é um momento difícil, e através daquele momento, eles nos lançam para o propósito de Deus. Amém? Um gigante, uma dificuldade, essa dificuldade, esse gigante, quais que são os gigantes que têm tentado contra vocês? A preguiça, a doença, a falta de trabalho. Nós temos que usar a nossa fé para poder ser lançados para o propósito de Deus. Aleluia. Quando eu fico, eu me transporto para aquele lugar onde Davi estava com aquela pedra na mão. E eu fico pensando, eu acho que era mais fé do que coragem. Eu falo assim, cara, eu sirvo um Deus todo-poderoso, que Ele não vai me abandonar. Ele não vai me abandonar, Ele vai estar aqui comigo. Aleluias. Esse é o nosso Deus. Esse é em quem a gente coloca a nossa fé. Não no mundo físico, no mundo espiritual. Aleluias. Aleluias. Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Ele permite algumas situações, talvez para que a gente possa usar a nossa fé de uma maneira mais firme, mais poderosa. Gente, quando a gente vê o resultado da nossa fé, é tão legal. É tão legal. Eu estou imaginando a cara da Ronara vendo aquelas médicas falando que não ia amputar a perna. Eu fico imaginando, ela devia estar pensando assim, não sabe nada, foi eu que orei. É
isso aí, Deus tem essas coisas pra gente. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. A palavra é simples, é pequena, é rápida, mas eu peço que vocês permitam que ela entre no coração de vocês. Para a gente começar a concluir, eu vou contar a história da minha avó, Dona Conceição, na Deus e Amor, a doninha do coque. Meu Deus. Pensa, pastor. Ela me arrastava para a igreja, ela penteava meu cabelinho de lado, eu ia bravo que eu não gostava de ir à igreja, e ela me levava. A minha avó conta, ela nasceu na roça, ela foi criada na roça, e os pais, né, os meus bisavós, eles eram fazendeiros. Meu avô era muito rico, meu bisavô era muito rico. Ele tinha fazendas, tinha empregados, e eu lembro como a minha avó morreu, deve ter alguns anos, 5 anos, mais ou menos, e é como se eu escutasse a voz dela até hoje. Eu sentava lá, ela estava com um problema nas vistas, ela quase cega, e ela contando pra gente: meu filho, eu lembro que quando eu era adolescente, na minha casa tinha uma despensa. Ela tá assim: você sabe o que é despensa? E eu gostava de ouvir ela contando. Não, vó, fala pra mim, o que é despensa? E ela falava: lá tinha um quarto enorme lá. Meu pai tinha uma venda lá nessa fazenda, e essa despensa ficava dentro de casa, e tinha umas prateleiras enormes, com aquelas madeiras grossas, e em cada prateleira daquela tinha doce de leite, doce de fígado, doce de laranja. Ela falou assim, você não consegue, ela virava para mim e falava assim: você não entende o que é fartura. Queijo, ela falava assim que tinha um lado da parede assim, que era só queijo, de vários tipos de queijo, requeijão, tudo que você imaginar relacionado a queijo, eles faziam nessa fazenda. E do outro lado tinha farinha. Gente, isso é dentro da casa, não era na venda não. E tinha farinha, tinha os alimentos. E ela contava que eles matavam porco quase que semanalmente, diariamente, um negócio assim. E tinha lá os porcos pendurados lá para defumar. E eu não entendo muito bem, mas é quase isso. E cara, eu me transportei. É tipo aquele filme do Matrix, né? Eu ficava imaginando, eu ficava imaginando aquelas portas de casa de roça alta, aquele pé direito alto, madeira, aquelas madeiras rústicas. Eu me transportava, eu ficava ali vendo, sabe, aquela despensa enorme. E ela falava assim: Tiago, era tão farto, era tanta fartura, a gente jogava fora, de tanto que tinha, a gente jogava fora, os porcos comiam, porque não dava, a gente não conseguia consumir tudo e nem vender tudo. E eu fiquei ali viajando, me imaginando naquele lugar. E a minha avó conta que... Eu falei assim: mas vó, qualquer hora que você chegasse, você podia chegar lá e pegar. Ela assim: ih, meu filho, era tanta coisa. Ela falava desse jeito. Você podia ir lá e pegar o que você quisesse, só que por fim você já estava até enjoado de tanta coisa que tinha. Era só você entrar e pegar. Era a despensa da casa da minha avó, lá na roça. E um dia desses, pedalando aí nessa serra, Deus falou comigo assim: Tiago, você lembra daquela história da sua avó? Lá daquele lugar onde ela guardava as coisas, aquela despensa. A fé é assim. Imagina aquela despensa enorme, cheio de coisas. Uau! Cheio de vida, cheio de cura, cheio de saúde, cheio de amor. Transbordava. Deus falando comigo, eu viajando lá pedal. E eu viajando, ele falando assim: imagina aquela despensa, sabe? Tudo que o meu filho entregou lá na cruz está lá naquela despensa. Está lá, está tudo lá. O amor, gratidão, direito à vida eterna, está tudo lá. É só você chegar e entrar. Uau!
Pensa, gente, que legal. Tá tudo lá, é só você colocar o pé, entrar e ter acesso a tudo que Deus fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Só que a nossa fé, às vezes, ela limita Deus. Ela coloca Deus numa caixinha. E eu chego aqui na porta, eu chego na porta da despensa e olho todas aquelas bênçãos. Gente, quando eu falo bênçãos, é bênçãos. É um carro novo. Eu creio que Deus pode fazer essas coisas. É um filho saído das drogas. Eu creio que Deus pode fazer essas coisas. É uma bicicleta nova para o meu mundo. Eu creio. Está lá, tudo lá. Porque lá na Bíblia ele fala que a gente pode tudo naquele que me fortalece. Nós somos feitos para reinar aqui na terra. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Só que eu chego nessa porta com a minha visão limitada. Está escuro lá dentro. Eu viro e falo assim, eu não vou entrar lá, está escuro. Eu tenho medo. Eu tenho medo do escuro. E eu dou um passo para trás. Eu não consigo acessar tudo que está lá dentro. Aí uma pessoa aqui fora vira e fala assim, não entra lá não. Nossa, ontem eu vi um ratão saindo de lá. Misericórdia. Não vou entrar lá, não tem rato naquele lugar, deve estar tudo... Não. São circunstâncias da vida. Satanás falando no nosso ouvido, você não pode acessar tudo que Cristo fez por você na cruz. E a gente já recebe isso. E a gente vai vivendo com aquilo ali. Meu irmão, quando a gente faz isso, a gente limita o agir de Deus. A gente fala assim, não, papai, aquela morte de Jesus lá na cruz, valeu de nada não. E, foi legal, deu para tirar uma selfie bem legal, mas tá bom. Quando a gente não entra na presença de Deus em fé, eu limito Ele. Eu falo que tudo que Cristo fez por mim não valeu de nada. É forte, né? Meu Deus. Para a gente encerrar, eu queria incentivar vocês a sair da zona de conforto, na fé. Dê um passo a mais. Seja audacioso na fé. Seja audacioso. Cara, olha para a cara daqueles gigantes e fala assim, vou pegar uma pedrinha para você, gigante. Eu vou abrir a minha boca e vou declarar em fé. Eu vou trazer do mundo espiritual para a minha vida. Declarar em fé. Eu abro a minha boca. Eu declaro cura sobre as pessoas. Eu declaro aquele gigante, aquela situação. Eu declaro ela vencida. E o papai, ele abre os braços e entrega para a gente. Amém. Aleluia. A gente tem que ter a convicção também que a fé, ela não é só um positivismo. Não, vai dar tudo certo. Vai ser legal. Não, já deu certo. Crente, né? Crente é assim. Não, glória a Deus, em nome de Jesus. A gente tem que viver a fé. Se colocar diante do Senhor em fé. Abrindo a boca e crendo de verdade. Crente tem uma mania, né, de ser negativista. Você se tromba com um crente na rua, você fala assim, ei meu amigo, a paz do Senhor, tudo bem? Rapaz, estou passando uma prova. Satanás está se levantando contra a minha vida. Não. Essas palavras já não vai sair da nossa boca mais. A gente vai declarar agora as bênçãos do Senhor. Meu irmão, Deus está cuidando. E Deus vai prover, Deus vai cuidar. Estão entendendo? Estão conseguindo entender? Aleluias, aleluias, aleluias. E é isso. Vamos viver em fé. Vamos declarar, abrir a nossa boca. Que Cristo vai derramar sobre as nossas vidas um amor sobrenatural. E a gente vai ver, a gente vai provar tudo que Deus tem para nós. Amém? Gostaria de orar.
Mas eu fico pensando, outro dia eu estava lá em casa, vendo a live e pensando no celular, menino correndo. E, cara, teve uma hora que eu peguei um fone, enfiei no ouvido. Falei assim, cara, agora é meu tempo. Eu vou tirar esse tempo para o Senhor. Eu estou em casa, mas eu não vou permitir que aquelas situações ali tirem o foco da palavra do Senhor. Eu gostaria de orar agora, mas eu gostaria que você que está em casa, sabe? Cara, vai para um lugar, sai de onde está rolando um tumulto. Põe um fone, vai para algum lugar, vai para um quarto e se coloque diante de Deus e fala com Ele: papai, eu não quero mais viver uma fé rasa. O gigante está aí, a pandemia está aí, as dificuldades estão aí, e Deus precisa que a gente precisa de algo mais. Amém? Papai, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grande, Tu és bom. O Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que sara as nossas feridas. Papai, nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor possa derramar sobre nós, sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse culto, uma fé sem medida. Papai, que nós sejamos extravagantes na fé, Pai. Papai, tudo que o Senhor conquistou para nós na cruz, nós iremos tomar, Papai. Nós iremos no mundo espiritual buscar as nossas bênçãos. Nós iremos nos ajoelhar, colocar diante de Ti um coração quebrantado, com a certeza, com a convicção que o Senhor pode fazer. Nós abençoamos, Senhor, a cada família, Pai, cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo. Pai, nós ligamos aqui na terra, Senhor, e declaramos sobre as pessoas que estão, Pai, internadas nesse momento, que o Senhor derramará cura sobre elas, Papai, em nome de Jesus. Essa doença não, Pai, ela não vai dominar, Senhor, as nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, aquelas pessoas, Pai, que estão com depressão, Pai, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, que o Senhor é maior do que as doenças, porque lá na cruz, o Senhor tomou a chave, Senhor, da morte, e nos deu vida. Obrigado, Papai, porque agora nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos orar, nós podemos clamar, e temos a convicção que o Senhor vai nos ouvir. Se o Senhor vai se inclinar para nós, peço que o Senhor coloque em nós, Pai, a certeza de que se algo que não aconteceu diante da nossa fé, é porque o Senhor tem algum propósito, Pai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra e da Tua vida, Papai. Nós Te amamos, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Foi muito bom estar aqui com vocês. Esse tempo vai passar. Daqui a pouco a gente vai estar aqui recebendo um abraço do Rogério, escutando o pastor William. Vai ser maravilhoso, vai ser um tempo bom, vai ser um tempo de crescimento, que a gente vai ver milagres, a gente vai ouvir testemunhos muito grandes. E não deixe de ter fé, essa palavra venha ser vida em você, dentro de você, que você possa abrir o seu coração para isso. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada. Amém.